com o Vitor também, que estamos fazendo um projeto juntos. Na luta. E estamos na luta, exato. Basicamente é isso. Massa. Obrigado, Carol. Agora é Vinícius, né, Vinícius? Vinícius? Oi, prof, tudo bom? Pronto. Eu não ouvi direito a pergunta, tinha acabado de entrar. Pronto. A pergunta é bem simples. O nome, só para Vitor entender, Vitor vai dar 2 aulas na prática, né? São 2 encontros aqui, para ele entender um pouco melhor a audiência dele. Então, qual é o nome, qual a filiação, quais são os seus interesses nessa filiação que você tem? Tá bem, prof. Meu nome é Vinícius, né? Deixa eu ligar aqui a câmera. Meu nome é Vinícius, sou fisioterapeuta de formação, estou no mestrado de engenharia biomédica, principalmente, e o meu interesse nele é porque o mestrado aqui de engenharia na UFPE tem um programa de neurociências muito bom. Eu estou aqui porque eu me interesso muito pela área, gosto de estudar isso, e é basicamente isso. Massa. Leandro já foi. Rafael. Boa tarde a todos. Desculpa a minha voz, estou muito gripado. Meu nome é Rafael Dorta. Estão me escutando, né? Sim. Beleza. Meu nome é Rafael Dorta, sou também aluno, mestrando do Departamento de Engenharia Biomédica. Sou formado em Tecnologia em Sistemas Biomédicos. Enfim, curso técnico é toda a parte mais de bancada, né? Curso técnico de eletrônica. A minha orientadora é a professora Marilu Gomes. O meu projeto não posso falar, segredo de Estado. Segredo de Estado, não posso falar. E a disciplina eu meio que caí de paraquedas. Eu não sou da área, mas eu meio que caí de paraquedas nela. Estou tentando aprender aí, né? Com essas palestras, enfim. Isso aí. Massa. Obrigado, Rafael. Doutora Sônia. Oi, boa tarde. Bom, meu nome é Sônia, sou pós-doutoranda, né, do Departamento da Nutrição, sob a supervisão do professor Rubem Guedes. Já levou 3 anos trabalhando na parte do fenômeno eletrofisiológico da depressão alastrante cortical. E mais ou menos há 1 ano atrás comecei a trabalhar com o professor Nivaldo no projeto de NeuroVip e vamos fazer o registro, né, de grandes populações neuronais também em modelos de rato. Vicente? Oi, boa tarde. Estão me escutando bem? Sim. Boa tarde, meu nome é Vicente, eu sou da graduação em Engenharia Biomédica, eu sou aluno de IC do professor Nivaldo e estou trabalhando também com a doutora Sônia e com a Anne em registro de grandes populações neuronais. Passa. Agora chegou a hora de alguém apresentar Vitor. Eu acho que é a Anne, né? Vai apresentar Vitor? Anne? Isso, sou eu. Pronto. Vou iniciar aqui. Só um segundo. Bom, o Dr. Vitor Lopes dos Santos, ele é filiado da Universidade de Oxford, tá? Ele se formou em Engenharia Elétrica e obteve o título de mestre em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Posteriormente, concluiu seu doutorado em Neurociências no Instituto do Cérebro, trabalhando com Adriano Torti Siddhartha, com financiamento da CAPES, bem como Rodrigo Kian Quiroga, com financiamento do Programa Ciências Sem Fronteiras. Durante seu doutorado, ele desenvolveu novos métodos para analisar conjuntos de células neuronais em grandes populações e para estudar padrões temporais de trens de picos e sinais de EEG. O Dr. Vitor juntou-se ao grupo do PRE na Universidade Dinâmica da Rede Cerebral do MRC, em Oxford, como cientista investigador em novembro de 2015. Com base em sua experiência anterior em análise avançada de dados, ele desenvolveu fortes habilidades experimentais em gravações eletrofisiológicas de última geração e abordagens optogenéticas. Sua pesquisa combina essas ferramentas complementares para investigar a fisiologia do hipocampo.
além de contribuir para múltiplos estudos dentro do laboratório do PRE e por meio de colaborações internacionais, bem como treinar vários membros do laboratório em análise de dados e técnicas básicas de gravação eletrofisiológica. Tá? Vitor também desempenhou um papel de liderança em vários projetos de pesquisa importantes. Estes incluem um estudo sobre a variabilidade ciclo a ciclo da onda θ em termos de oscilações aninhadas, revelando como diferentes circuitos hipocampais contribuem para estágios distintos de uma tarefa de memória espacial. Uma caracterização detalhada de assinaturas eletrofisiológicas em todas as camadas do hipocampo, ligando padrões de rede à atividade de diferentes tipos de células durante a vigilância e o sono. E um estudo também liderado com Manfred Castelli, que identificou 2 eventos distintos de ondulação de ondas agudas, descritos em termos de suas correntes geradoras subjacentes e contribuições diferenciais para a reativação do sono. Vitor também continua a explorar a fisiologia do hipocampo, concentrando-se em como diferentes regiões da formação hipocampal interagem para formar e recuperar traços da memória. Hoje, Vitor traz para a gente também sua pesquisa, seu assunto hoje também é sobre o hipocampo, e aí ele vai contar um pouco mais para a gente sobre sua palestra. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por fazer parte dessa nossa cadeira. É muito especial poder recebê-lo aqui. Fique à vontade. Massa. Tá, então, só conferindo, vocês estão me escutando bem e estão vendo meu slide na tela, né? Beleza. Perfeitamente. Tá, então, para começar, agradecer a Nivaldo, muito obrigado. Todo ano a gente se encontra por aqui, né, virtualmente. Você sempre tem um convite. Sempre estarei aqui. Espero que um dia a gente consiga fazer presencialmente pela primeira vez. Eu nunca fui na UFPE presencialmente na minha vida, então vamos ver se a gente desenrola isso aí. Não falta nem convite nem recurso agora, né? Por conta do nosso projeto. Então, é só agora, só Vossa Excelência dizer. Vamos organizar, então. Vamos organizar aí. Agosto, vamos já marcar? Ir para agosto? No agosto não é bom, não, que fala assim, agosto aí o cara não vem. Tem que ser um outro mês. Não, então em julho a gente se comunica para marcar para agosto. Quando? Tá, então é o seguinte, eu vou, como o Nivaldo falou, como ele já tinha me inteirado que muita gente aqui na audiência está tendo os primeiros contatos com as neurociências, eu não achei que era muito prudente eu cheguei aqui e fazer uma apresentação que eu apresentaria aqui na pós-graduação ou em um congresso. Acho que seria mais produtivo eu gastar um tempo construindo uma intuição sobre eletrofisiologia, que, se for bem apresentada, vai deixar tudo que eu for apresentar depois muito mais rápido de ser absorvido. E talvez até seja muito mais produtivo para os alunos, porque isso, quem sabe, pode facilitar o entendimento dele de outros artigos e ter um impacto maior na disciplina em si, comparado a só chegar aqui e fazer uma palestra talvez muito avançada que fosse ser pouco entendida. Então, Nivaldo aí generosamente deixou apresentar em 2 dias, porque eu tentei fazer uma coisa parecida com essa ano passado, noutra instituição, e eu acabei tendo que correr muito na apresentação e eu achei que não ficou legal. Então, com 2 dias, eu sei que eu posso ir devagar, num ritmo respirando, e aí eu já digo, em princípio, que se vocês quiserem interromper em qualquer momento para perguntar, comentar qualquer coisa, fiquem à vontade, certo? Então, a ideia aqui hoje eu vou, provavelmente, mais da metade do tempo, só falar de conceitos básicos. É uma apresentação conceitual e o mais intuitiva que eu consegui formular. E aí eu vou começar a falar depois de alguns estudos, de artigos mesmo, de estudos publicados por mim nos últimos 10 anos aí.
E aí, o que sobrar para a próxima semana, a gente faz próxima semana. Então, é uma conversa informal, certo? Pode interromper em qualquer momento aí e a gente vai conversando. Então, vamos lá. Tá, primeira coisa que eu vou mostrar aqui é uma simulação não realista, tá? É uma coisa bem esquemática de um neurônio. Provavelmente vocês sabem de tudo que eu vou falar aqui, mas é só para começar a esquentar os motores, tá? Então, isso aqui vai ser uma simulação de um neurônio, bem conceitual. Vocês podem ver que não está nada realista aqui. Aqui em cima, esses galhinhos, essas ramificações que vocês estão vendo, seriam os dendritos do neurônio. Aqui embaixo, você tem o corpo celular, né, a cabeça do neurônio, digamos, e o axônio do neurônio. Então, o neurônio você pode dividir nessas 3 partes básicas, sendo os dendritos, o soma, que é o corpo celular, e o axônio. Os dendritos você pode entender como se fosse uma região do neurônio onde a grande maioria das entradas do neurônio estão. Tá? O corpo celular é como se fosse, digamos, posso fazer uma analogia computacional, seria um centro de processamento do neurônio, e o axônio é como se fosse um cabo que vai transmitir a saída desse neurônio para os neurônios alvo desse neurônio, os neurônios pós-sinápticos desse neurônio. Então, vamos ver aqui a simulação, que é bem simples. Aqui você tem uma representação das... Ops, aqui passou o slide. Espero que funcione isso aqui. Tá, então, você tem uma representação das correntes nesse neurônio. Essas luzes vermelhas seriam uma corrente excitatória, ou seja, tem íons positivos, por exemplo, entrando no neurônio, e as azuis seriam correntes inibitórias, ou seja, pode ser íons negativos entrando no neurônio, por exemplo. O neurônio é bombardeado aí, talvez, por milhares de sinapses, e aí você tem Opa, desculpa aqui. Tá meio difícil controlar o vídeo, mas vai dar certo. Enfim, essas correntes todas entram no neurônio, nos seus dendritos e no seu soma principalmente. Ocorre uma computação aqui que a gente não entende direito, mas a gente sabe que a saída do neurônio seria uma espécie de pulso elétrico, que ele acabou de demonstrar aí, percorrendo o axônio, que é extremamente breve, variando aí de meio a, no máximo, digamos, 3 milissegundos. Então, é um pulso gerado, e a gente diz que é a saída, porque quando ele sai do corpo celular até os terminais pós-sinápticos pelo axônio, é a informação que aquele neurônio está passando para os próximos neurônios na rede. Certo? Então, você pode entender esse pulso, que a gente chama de potencial de ação, como a saída do neurônio, o resultado do processamento daquele neurônio, de todas aquelas correntes que ele recebe. Essa simulação aqui já é uma simulação mais realista, e ela está mostrando aqui milhares de neurônios, todos alinhados, verticalmente. Deixa eu ver se eu vou colocar um pouquinho mais devagar. E a cor que você está vendo aqui, essas cores, esquema de cores, você pode ver aqui a barra, diz qual é o potencial elétrico dentro do neurônio em relação ao meio extracelular. Então, aqui, a maioria das coisas que você está vendo aqui, todas essas ramificações que vocês estão vendo são os dendritos do neurônio. E se vocês talvez possam ver, é que tem umas bolinhas aqui, que são os corpos celulares do neurônio, dos neurônios. Aqui você vai ver, já tocando o vídeo, que às vezes você tem esses piscados, como se fossem as estrelinhas. Esses são justamente os potenciais de ação que são gerados no soma dos neurônios. Então, só dar uma repetida aqui, eu não sei o tamanho da tela para vocês, mas tem várias estrelinhas aqui piscando, que são justamente os potenciais de ação. E, eventualmente, você tem essas ondas mais lentas de excitação, que estão percorrendo vários neurônios, e é um fenômeno, digamos, mais lento.
são correntes dendríticas que em comum de vários neurônios. Então, em princípio, você pode separar os sinais eletrofisiológicos nesses dois componentes. Você tem esses potenciais de ação, que são atividades, digamos, a saída de cada neurônio específico, e você tem essas correntes dendríticas, que são ondas muito mais lentas, e que nesse caso aqui estava sincronizando uma população muito grande. Tá. Aqui a gente tem um esquema, digamos que você tem um sensor elétrico, que eu vou chamar de eletrodo, inserido aqui no meio relativamente homogêneo, com neurônios. E esse aqui é um tipo de sinal que você poderia estar registrando nessa população aqui. Então, veja que aqui, primeiramente, o que chama atenção são esses picos no sinal. Esses picos são justamente aqueles potenciais de ação, como mencionei anteriormente. São pulsos elétricos extremamente breves, tipicamente em menos de 1 milissegundo, certo? Dependendo do tipo de neurônio. E você tem esses componentes mais lentos aqui, em que esses potenciais de ação estão surfando. Esse potencial lento aí, erroneamente, é entendido por uma quantidade grande de gente como uma soma de potenciais de ação. Isso não é verdade. Esses componentes baixos do sinal que a gente registra são, na verdade, aquelas correntes aquelas correntes dendríticas que eu mencionei anteriormente. Intuitivamente, você pode pensar o porquê disso da seguinte maneira. O potencial de ação, primeiro, esses potenciais de ação que eu estou registrando aqui é só de neurônios que estão extremamente próximos ao eletrodo. Tá? Estima-se que um neurônio precisa estar mais ou menos, não mais do que 50 micrômetros do seu eletrodo para ele poder ser registrado, dependendo do diâmetro do eletrodo e impedância, etc. Nós digamos na ordem de 50 micrômetros para você ter um sinal razoavelmente bom do potencial de ação daquele neurônio. Por que esse sinal lento aqui não poderia ser uma soma simplesmente de potenciais de ação? Primeiro que o potencial de ação, como eu falei antes, é muito curto. Ele é tipicamente menos de 1 milissegundo. Isso sem contar que o pico dele, o ponto de maior energia do potencial de ação é muito menos de 1 milissegundo. Então você teria que ter uma sincronização absurda de neurônios em microsegundos para que você conseguisse somar vários potenciais de ação para se registrar nesses sinais. Mas mais importante que isso é a natureza da filtragem de um sinal elétrico. Esses potenciais que a gente mede no eletrodo, eles são movimento de íons, basicamente. Como é que a gente mede o potencial de ação? Se você tem um eletrodo perto do neurônio, quando ele dispara, quando ele emite o potencial de ação, o que acontece é que ele suga muito rapidamente íons positivos que estão no meio extracelular e em menos de bem menos de 1 milissegundo depois, ele empurra íons para o meio extracelular de volta, certo? Portanto, o que você está vendo nesse eletrodo aqui é um puxa-empurra muito rápido de íons próximos do eletrodo, causado pelas correntes do neurônio. Agora, imagine, quando você tem uma variação muito brusca, muito rápida da posição do movimento desses íons, você não dá tempo para... Como é que você mede o sinal? Os íons que estão próximos ali do eletrodo, eles são sugados. Mas se o eletrodo estiver muito longe, esse movimento de puxar os íons, ele é amortecido ao longo do espaço. Tá? Mesma coisa quando você empurra os íons. Quando você empurra os íons na fonte da corrente, no lugar que está gerando aquela corrente, tem um movimento rápido dos íons, mas esse movimento é amortecido ao longo do tecido. Então, ele não se propaga. Isso é muito, muito parecido com se você estiver na sua casa, aí, na sua casa, apartamento, e tiver uma pessoa passando num carro, escutando um som muito alto no carro,
você dentro lá do seu quarto, com a janela fechada, você escuta muito mais o som grave daquele som que são os agudos. Isso é a mesma coisa, porque a caixa de som do carro está empurrando moléculas do ar numa direção, puxando ela de volta, fazendo um ritmo. E aquelas movimentações muito rápidas não conseguem se propagar, porque existe um amortecimento daquelas moléculas quando elas vão e voltam. Então, aqui é a mesma coisa. Sinais rápidos, eles tendem a ser filtrados pelo meio. E sinais lentos, eles tendem a se propagar mais. Portanto, esses potenciais de ação que são ridiculamente muito rápidos, movimentos muito rápidos, eles tendem a não se propagar muito. Como eu disse, estima-se que 50 micrômetros você não vê mais eles. Então, o que são esses sinais lentos aqui? Se são correntes, na grande maioria, são potenciais pós-sinápticos, que são quando você ativa uma sinapse excitatória ou inibitória, isso causa um potencial dentro do dendrito dos neurônios, ou no soma, que aí tem uma constante temporal muito mais lenta, de 20 e 30 milissegundos. Então, esse sinal, que é 10, 20 vezes, 30 vezes mais rápido que o neurônio, que o potencial de ação, ele se propaga muito mais facilmente. Se eles forem... Primeiro que ele não precisa estar microsegundos de sincronia entre si, e segundo, ele se propaga mais. Então, se você tiver muitos neurônios, como na simulação eu mostrei, com esses potenciais sinápticos sincronizados, aí você gera esse sinal que a gente chama de potenciais de campo. Ou no inglês, Local Field Potentials, LFP. Certo? Tá, deixando isso claro, vamos primeiro focar na parte dos potenciais de ação. Então, como eu falei aqui, os neurônios que estão muito próximos ao eletrodo, você consegue captar esses potenciais de ação. Você está vendo aqui isso, esses picos. E a primeira pergunta que você pode ter aqui eu não posso controlar onde o eletrodo está em relação aos neurônios, então necessariamente, ou muito provavelmente, eu vou ter potenciais de ação de vários neurônios, de múltiplos neurônios captados por aquele eletrodo. Como é que eu posso, então, extrair do sinal a atividade de um neurônio específico? Apenas. E a gente pode fazer isso, em princípio. A gente pode fazer isso porque os potenciais de ação que são emitidos por um neurônio específico, eles são muito constantes. Então, a forma de onda, a forma do potencial de ação, que eu vou mostrar uns exemplos já, ele depende muito da biofísica intrínseca do neurônio. Então, depende da distribuição de canais de potássio, de sódio, da morfologia dos dendritos do neurônio, depende de várias coisas. Então, como essas características são relativamente fixas do neurônio, o potencial de ação pode ser entendido como uma forma de, a forma do potencial de ação pode ser entendida como uma forma de impressão digital do neurônio. Não é tão simples, porque em algumas circunstâncias o potencial de ação pode mudar. Por exemplo, em um burst, que é quando o neurônio dispara muitos disparos em uma janela muito pequena de tempo, existe uma fadiga da concentração de íons, que eu não vou entrar em detalhe, mas que altera o potencial de ação ao longo do burst. Isso dificulta, mas, de forma geral, os potenciais de ação de um neurônio específico, eles se mantêm muito fixos, muito parecidos ao longo do tempo. Então, a ideia seria detectar todos esses disparos que tem aqui e ver quantos padrões eu tenho todos aqueles potenciais detectados. Existe outra coisa que vai nos ajudar, é que o potencial de ação detectado para um neurônio depende da posição relativa entre o eletrodo e o neurônio. Então, vocês veem aqui uma simulação de um neurônio, e cada forma de onda que vocês estão vendo aqui é como o seu potencial de ação seria visto por um eletrodo em uma determinada posição nesse espaço aqui. Então, vocês veem que não só o potencial de ação desse neurônio é específico dele, como até por neurônios estarem em diferentes lugares, até a distância, só a distância em si, obviamente, vai determinar a amplitude do potencial de ação, mas
onde o eletrodo está em relação a toda essa ramificação do neurônio também vai alterar o potencial de ação. Portanto, mesmo que os neurônios tivessem potencial de ação exatamente iguais, como você mede eles em diferentes localizações relativas ao eletrodo, você conseguiria, em princípio, separar os potenciais de ação deles. Então é isso, é um problema de reconhecimento de padrão, muito difícil, porque, primeiro, a gente não sabe quantos padrões estão lá para ser reconhecidos, você não sabe quantos neurônios estão sendo registrados. Existe sempre um não balanceamento entre os neurônios, então um neurônio pode disparar muito mais que outro, isso dificulta muito o reconhecimento de padrão. Você tem esses problemas do burst, que alteram o potencial de ação do neurônio em algumas circunstâncias. Você também tem drifts, porque o eletrodo, se ele se mover durante seu registro 10 micrômetros ou 5 micrômetros, isso já alteraria o potencial de ação de um neurônio. Então, durante o registro, tem um drift do potencial de ação do neurônio. Então, é um problema extremamente difícil de ser resolvido. Existem aí, sei lá, uma dúzia ou mais de soluções na literatura, em diferentes laboratórios, de como fazer esse processo. Mas aqui eu vou só focar na parte mais conceitual, sem dizer exatamente como é feito em diferentes estratégias. Certo? A ideia, como os potenciais de ação estão em frequências mais altas do sinal, como eu já falei, é aplicar um filtro, tipicamente, dependendo da sua preferência, filtrando para mais de 300 ou 600 Hz do sinal, 300 a 600 Hz. Com esse sinal filtrado, você detecta os picos que você vê, e depois, com todos esses picos, você aplica um algoritmo de sua preferência de reconhecimento de padrão e separa os potenciais de ação de acordo com suas formas de onda. Então, aqui, nesse caso, foram 4 neurônios detectados. Você vê que eles têm formas de potencial de ação diferente. Por exemplo, o azul aqui, clarinho, ele é um neurônio muito mais próximo ao eletrodo, provavelmente, então ele tem um potencial de ação maior, mas esses dois aqui que têm amplitude similar, tem um deles aqui com um joelhinho, que o outro não tem, provavelmente são neurônios diferentes. Outra coisa aqui que é importante falar é que, para você ter uma relação de ruído suficientemente boa para você separar os potenciais de ação de neurônios, eles precisam estar muito próximos ao eletrodo, mas existe aí uma distância do eletrodo, que seria aqui nesse esquema, essa região azul, essa região 2 aqui, que você ainda consegue detectar o neurônio, os spikes, os potenciais de ação daquele neurônio, mas não com relação de sinal ruído boa o suficiente para separá-lo de outros neurônios. Então, os neurônios que estão aqui nessa região serão detectados em um único cluster, como eles dizem aqui, que a gente chamaria de multi-unit, que é um cluster que contém spikes de mais de um neurônio, que a gente não consegue separar. E os neurônios que estão muito próximos daquele eletrodo, a gente consegue separar, e a gente chama isso de single unit, que é o disparo de um neurônio só, certo? O neurônio único. Bem, então é assim, e daí para frente a gente consegue analisar com atividade de neurônios individuais e potencialmente alguns multi-units, e a gente tem os spikes, certo? Então, um tipo de sinal que a gente analisa são esses spikes. Esse processo aqui que eu acabei de descrever se chama spike sorting, que é essa clusterização dos potenciais de ação. E agora vamos focar no outro componente desse sinal, que é o que eu acho que é menos entendido pela maioria das pessoas. Antes disso, vamos só para mostrar para você, eu tenho um exemplo aqui muito interessante de como é importante fazer esse spike sorting, que você separar a atividade de neurônios individuais. Aqui você tem os disparos, ele está positivo só porque eles trocaram certa polaridade, tá, mas tudo bem, se quem não liga para isso, deixa para lá. Aqui tem, cada linhazinha dessa preta que vocês estão vendo aqui, é um disparo detectado aqui por esse
nessa análise. Isso aqui é um sinal de pacientes com um registro intracraniano no lobo temporal medial. Então, são pacientes no hospital, você está medindo a atividade em um eletrodo dentro do lobo temporal medial deles, e eles estão sendo submetidos a um experimento que eles veem fotos, várias fotos, e em várias vezes cada foto, enquanto a gente mede os sinais, certo? Desses neurônios. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, não sei se vocês estão familiares com eles, mas se chama de raster plot ou rastergrama. Basicamente, cada tracinho azul aqui simboliza um potencial de ação, certo? Um momento de um potencial de ação. E nesse caso aqui específico, cada linha aqui é uma apresentação de uma dessas fotos que ele mostra aqui em cima. Então, tem essa foto aqui do Taj Mahal, mostrada, sei lá, algumas poucas dezenas de vezes. O momento exato da apresentação dessa foto é uma linha pontilhada aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linha pontilhada bem aqui. E aqui é a atividade desse... aqui você tem todos os momentos que esses potenciais de ação foram registrados, tá? Você vê que fazendo assim, você não vê nada especial em relação à atividade neuronal aqui e as fotos, tá? Não parece que tem nenhuma seletividade, por exemplo, dessa unidade, desse multi-unit, no caso, para essas fotos. No entanto, quando você faz o spike sort, e isso aqui são dados reais, tá? Não é um exemplo, não é uma simulação, não, são dados reais. Nesse caso aqui, eles conseguiram detectar 5 clusters, então separaram todas essas linhas pretas aqui em 5 padrões, e agora eles conseguem ver que o cluster 3 e 5, eles são extremamente seletivos a uma das fotos. Então, esse cluster 3 dispara quando é apresentado para o paciente uma foto desse camarada aqui, e o cluster 5 dispara quando o Taj Mahal é apresentado, mas nunca não é consistentemente ativo para nenhuma outra foto. Tá? Isso aqui é Gerard. Eu acho que esse aqui é a roda gigante lá de Londres. Esse aqui acho que é do filme Tubarão. Tá, então você vê que fazer esse spike sort em muitos experimentos é crucial. Fazer um bom spike sort é crucial. Não teria o resultado sem um spike sort. Olha que interessante que você só baseado na forma de onda do potencial de ação, você conseguiu desvendar uma informação extremamente precisa do código aqui, dessa população. É um exemplo muito lindo aqui. Tá. Agora vamos... Isso é a parte dos potenciais de ação. Agora vamos para a parte do LFP, que é o sinal que eu acho que é menos entendido pela audiência em geral. Então, a gente vai se voltar agora para esse sinal aqui de baixa frequência que vocês estão vendo aqui, certo? Eu só coloquei o vídeo aqui de novo para ajudar a gente a pensar. Então, digamos que você tivesse um eletrodo aqui onde está meu mouse agora, certo? Vamos botar aqui, tem uns neurônios aqui. Se eu tivesse registrando o potencial elétrico nesse ponto, eu ia registrar esses potenciais de ação muito próximos dele, não sei se estou conseguindo ver, mas tem umas estrelinhas piscando aqui, mas ia também registrar essa onda que passou aqui pelo meu eletrodo. E essa, obviamente, é muito mais lenta do que os potenciais de ação. Tá? Essa corrente aí que vocês acabaram de ver, e agora você viu uma inibição, certo? Você viu que o potencial caiu. Isso aí que vai ser o potencial de campo que a gente analisa. Vamos lá digerir um pouco mais esse conceito. Imagine que você tem um circuito lá no cérebro, que eu estou simbolizando aqui por essa rede azul, que manda seus axônios, digamos aqui, para simplificar, que esses são neurônios excitatórios que estão chegando nessas células-alvo aqui. Então, esses neurônios excitatórios estão mandando seus axônios e eles estão fazendo sinapse nessa região dos dendritos dessa população-alvo.
Quando esses neurônios azuis excitatórios dispararem, digamos, de maneira bem síncrona, aqueles pulsos elétricos, o potencial de ação vão fluir nos axônios, vão chegar nos terminais axonais, e por esses serem neurônios excitatórios, eles vão abrir sinapses excitatórias nos neurônios pós-sinápticos. De forma geral, isso significa que você vai provocar uma entrada de uma corrente positiva do meio extracelular para o meio intracelular, para dentro da célula. Em outras palavras, você vai ter íons positivos lá no meu meio extracelular, o seu sensor está lá, e de repente aqueles íons positivos são sugados pelo neurônio. Então eles saem de perto do seu eletrodo, que está no meio extracelular, para entrar nos neurônios. Então, se você tivesse um sensor elétrico aqui, um eletrodo, você ia medir uma deflexão negativa no LFP. De forma geral, deflexões negativas no potencial de campo significa excitação dos neurônios, justamente por isso, porque geralmente, né, tem exceções, mas geralmente, como regra geral, significa que íons positivos estavam próximos do seu eletrodo e foram sugados para dentro da célula. E, portanto, você mede uma queda de potencial na ponta do seu eletrodo. Agora, imagine, só para continuar aqui essa brincadeira, que a corrente entrou nesses neurônios, no dendrito, e aí, portanto, vão fluir por dentro do dendrito até chegar no soma desses neurônios. Por isso ser uma corrente excitatória, ele vai, digamos que ela seja forte o suficiente, e ela vai provocar que essas células que acabaram de receber aquela excitação disparem seus próprios potenciais de ação. Tá? E também vamos assumir aqui que você tem essas células piramidais, essas células excitatórias, que estão conectadas com neurônios inibitórios locais. E esses neurônios inibitórios, por sua vez, também conectam de volta para essas células principais, essas células excitatórias. Tá? Então, você tem uma conexão bidirecional nessa rede local de células excitatórias para células inibitórias. Tá? Nivaldo, fala depois, antes de eu prosseguir. Tem uma pergunta aqui, geral, ou de método. Se você prefere as perguntas no meio da apresentação ou ao final? Meio, pode mandar. Pronto, tem uma pessoa aqui, eu acho que é o Cal, tem uma pergunta aqui. Cal, por favor. Está conseguindo me ouvir? Acho que eu escutei rapidamente. Pronto, agora sim. Vá, manda. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Esse spike sorting que o senhor estava comentando, ele é ou tem a ver com os potenciais relacionados a eventos que é captado no EEG, ou não tem nada a ver com isso? Eu acho que você está falando do famoso ERP, né? Evoked. Não tem a ver. O ERP é análogo do LFP. Certo? Então, ERPs, de forma geral, eles são muito mais relacionados com correntes sinápticas transmembranares do que propriamente potenciais de ação. Obviamente que existem exceções. Por exemplo, se você der uma estimulação elétrica em uma via do cérebro artificial muito forte, e você medir para onde aquela via está indo, você vai provocar uma sincronização não endógena de vários potenciais de ação. Então, você conseguiria medir uma soma de potenciais de ação. Mas, de forma geral, por motivos que eu já expliquei, potenciais de ação não se propagam, nem se somam. Não se propagam espacialmente, nem se somam temporalmente. Portanto, se no LFP intracraniano já é negligenciável a contribuição dos spikes para a geração do sinal, no EEG, em RP de EEG, é muito pior, tá? Porque são potenciais que você mede através do crânio. Então, ERPs, de forma geral, tem muito mais a ver com
a entrada dos neurônios do que com os spikes propriamente ditos. Algumas vezes, essas duas coisas são... uma coisa é muito redundante em relação à outra, porque se você tiver um circuito que projeta para si mesmo, obviamente que os spikes daqueles neurônios vão provocar correntes transmembranares naquela mesma população. Então, as duas coisas são redundantes, mas nem sempre é o caso. De forma geral, o que eu lhe digo bem claramente é que o sinal de EEG ou sinal de LFP, ele é quase em sua totalidade composto por componentes que não têm a ver com potencial de ação. São mais correntes sinápticas e outras coisas assim. Certo, professor. Obrigado. Então, é como nesse caso aqui. Esses disparos dessa região pré-sináptica viajou até aqui e provocou um potencial excitatório pós-sináptico. E esse potencial excitatório pós-sináptico que está me dando o que eu chamaria de potencial de campo aqui, o LFP. E como eu falei, por ele ser excitatório, ele vai provocar, o resultado em forma geral, uma deflexão negativa no LFP, porque o LFP, ou potencial de campo, é um sinal extracelular, e como a excitação significa corrente positiva indo para dentro do neurônio, você tem uma queda de potencial no eletrodo extracelular naquela região. Se tiver mais uma pergunta, pode interromper aí, tranquilamente. Tá, então, como eu falei, imagine que isso aqui, essa população pós-sináptica, digamos, é formada por células excitatórias inibitórias conectadas entre si. Essa corrente positiva entrou nessas células excitatórias pós-sinápticas, foi até o soma, fez aqueles neurônios dispararem. Quando esses neurônios dispararam, aquele potencial de ação agora viaja pelos seus axônios até as células inibitórias, recrutando aquelas células inibitórias a dispararem também. Quando as células inibitórias dispararam agora, aí o potencial de ação delas vai percorrer pelos seus próprios axônios e vão voltar para as células excitatórias. Agora, por esses serem neurônios inibitórios, quando essa sinapse foi ativada por eles, nas células excitatórias, você teve agora uma corrente negativa indo do meio extracelular para o meio intracelular. Isso geralmente é íons negativos que estão no meio extracelular entrando nos neurônios. E aí, você inibe o neurônio e não deixa mais ele disparar. Então, o neurônio excitatório aqui parou de disparar. Esses potenciais pós-sinápticos inibitórios, como eu falei antes, eles duram 20, 30 milissegundos. Então, depois que as células inibitórias dispararam, aquele sinal chegou nos neurônios excitatórios, ele ficou inibido por 20, 30 milissegundos, mas depois ficou livre de novo. Se aquela excitação vindo aqui, dessa região azul, está lá ainda, o neurônio excitatório dispara de novo, porque a inibição já passou. Quando ele dispara de novo, inicia-se um novo ciclo. O potencial de ação dele vai para os neurônios inibitórios, que por sua vez voltam, inibe todo mundo, passa 20 milissegundos, começa um novo ciclo. Então, imagina aqui que agora você criou um ciclo de neurônio excitatório para inibitório e voltando, que a duração desse ciclo vai ser uma função de o tempo que demora para esse neurônio excitatório disparar, a transmissão do sinal para o neurônio inibitório, o tempo que ele demora para ativar a sinapse, a latência entre o neurônio inibitório e o neurônio excitatório, o delay do quão rápido é o potencial inibitório. São todos, essa soma de elementos é relativamente fixa, porque esses são todas propriedades intrínsecas dos neurônios. Portanto, esse ciclo que você tem de ativar a célula excitatória até que ela consiga disparar de novo é regular. É um ciclo de duração regular. Se você concatena ciclos de atividade regular, um atrás do outro, você tem o que a gente chama de oscilação. Então, você mediria
com o eletrodo agora próximo do soma desses neurônios, uma oscilação, que vai refletir justamente esse período de excitação dos neurônios excitatórios, depois a inibição dos neurônios inibitórios, depois excitação de novo. Como ele tem períodos regulares, relativamente fixos, a gente chama isso de oscilação. Diga, Nivaldo. Vitor, massa essa explicação com base numa estrutura que tem neurônios excitatórios e inibitórios, né, glutamatérgicos, GABAérgicos, principalmente, que vale muito para o córtex e para o hipocampo. São estruturas que essa maneira de olhar para o circuito e essa composição do circuito faz sentido. Quando a gente olha para uma estrutura profunda, né, aquelas estruturas tipo accumbens, que tem 95% de células inibitórias, MSNs, ou outras estruturas no mesencéfalo, a gente encontra muita coisa parecida com isso. Como é que a gente deve olhar para o LFP? E aqui eu estou perguntando de maneira quase dirigida aqui para Leandro, para o LFP, ou na constituição do LFP, de áreas que não são, que não tem uma dinâmica e nem tem uma composição, né, de excitação e inibição, como a gente encontra em córtex e hipocampo. É quase que o inverso, né, do ponto de vista de excitatório e inibitório. É mais do que o inverso, né, na verdade. É possível gerar uma oscilação só com neurônios inibitórios conectados entre si, primeiro tudo. Então, por exemplo, no septum ou no accumbens, eu não sei como é a conectividade do accumbens, mas, em princípio, eu sei que tem gama lá. Em princípio, esse poderia ser... você poderia formar uma oscilação só com neurônios inibitórios. Além disso, que eu vou falar já já, a oscilação pode estar vindo de outro lugar. Então, o teta do hipocampo, por exemplo, eu acho que eu consigo dizer com um certo grau de certeza, ele não é gerado no hipocampo, é gerado por áreas profundas que projetam para o hipocampo, forçando aquela oscilação no hipocampo. Por exemplo, se você corta as projeções do septum para o hipocampo, você pode acabar com o teta. Ou se você corta a transmissão do córtex entorrinal para o hipocampo também. Então, em princípio, você poderia ter uma região que só recebe oscilação, por algum motivo. E aí eu vou, talvez, na próxima semana, falar um pouco mais disso. E a outra coisa é que você pode ter uma oscilação, e que isso também pode explicar, principalmente no septum, você pode ter uma oscilação de ressonância em um neurônio individual. Então, existem células que você consegue tirar da rede, deixar ela isolada no slice, e ver que ela tem uma oscilação de ressonância. Processos que eu não entendo bem, eu acho que talvez ninguém entenda, de interação entre os próprios canais dessa célula que faz essa célula oscilar, sozinha, sem precisar de outra célula. Então, isso tudo que eu estou falando é bem na fronteira também, né? Não significa que tudo isso está extremamente claro, mas é por aí. Tem todas essas possibilidades, tá? Isso aqui, é um exemplo muito específico de como gerar uma oscilação. Eu vou falar um tipo um pouquinho diferente desse daqui já já. Tá, seguindo. Então, veja, aqui... deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Tá. Aqui você tem, então, um exemplo que, dependendo de onde você tivesse o eletrodo, você poderia medir uma oscilação, que formada, um exemplo do que eu acabei de falar, pela interação direta entre neurônios principais, neurônios excitatórios. Quando eu falar neurônio principal, entenda excitatório, tá? Porque eu vou automaticamente fazer isso. Eu sei que no accumbens não é assim, mas eu sou hipocampo-cêntrico. E também tem essas reflexões... Normativo, né? Hã? Hipocampo normativo. Tá. Esse aqui é um exemplo, na verdade, é um modelo muito simplificado de um fenômeno muito conhecido no hipocampo.
Aqui eu estou mostrando à direita, agora tudo isso são dados reais, tá? Esses traços são registrados em um animal. Do chamado Sharp Wave Ripple, tá? Esse aqui é o famoso hipocampo. Aqui em verde você está vendo uma região do hipocampo que se chama CA1. Azul aqui você tem o giro dentado e o CA3. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. E aqui eu estou mostrando um fenômeno medido em diferentes partes do CA1. Tá? Então eu tinha pontos de registro nessas regiões que eu estou mostrando aí. Então, veja, se eu estiver próximo aqui, esses triângulozinhos que vocês estão vendo aqui são somas das células principais de CA1, tá? E essa região aqui que eu estou mostrando com o mouse são uma área dos dendritos delas. Se eu estou medindo aqui na região dos dendritos, ou seja, onde eles estão recebendo grande parte de suas correntes, das suas sinapses, eu meço essa deflexão negativa. E se eu estou bem próximo do soma, eu meço a oscilação, do jeito que eu mostrei no esquema. E eu sei que essa área azul aqui, que se chama CA3, manda suas projeções justamente para essa região dendrítica de CA1. Justamente onde eu meço a maior deflexão negativa. Então, quando as pessoas viram isso aqui, sabendo da anatomia, elas já inferiram muito rapidamente que esse componente lento aqui, essa deflexão negativa, que ficou conhecida como Sharp Wave, era explicado por uma projeção excitatória vindo do CA3 para o CA1, por causa de onde ele estava acontecendo, tá? Com a região dendrítica que ele estava acontecendo. E aí, esse aqui é o que a gente conhece hoje, esse modelo que eu falei, é um modelo bem simplificado, provavelmente errado, e como o Sharp Wave Ripples, o complexo Sharp Wave Ripples é gerado. O Sharp Wave seria essa deflexão negativa numa camada dos dendritos, que se chama radiatum, que é onde CA3 envia suas projeções para CA1, e o Ripple é a oscilação de alta frequência que se mede, que se pensa ser a interação entre células principais inibitórias locais em CA1. Manda, Anivaldo. Vitor, eu estou lendo aqui do chat, porque algumas pessoas eu acho que não conseguem falar o microfone. É o professor Raul Manhães, ele é da nutrição. Se é o professor Raul Manhães que eu conheço aqui, eu acho que é, de Castro. Professor, não sei se o senhor consegue falar, se quiser falar, fique à vontade, por favor. Ele está perguntando assim, por que o hipocampo é uma estrutura especialmente adequada para investigar a diversidade de oscilações rápidas de alta frequência, 100 e 250 Hz, que ocorrem durante o sono e reativam padrões de memória, considerando sua organização laminar e suas diferentes fontes de entrada? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, se você quiser olhar no chat também aí, não sei se para você é conveniente aí, né? E tem outra pergunta. Como o fato de o hipocampo possuir subcamadas funcionais, células profundas e superficiais, contribui para interpretar os diferentes tipos de oscilações rápidas de alta frequência que sincronizam neurônios e reativam memórias como canais paralelos de processamento com funções distintas? Tá no chat, se você quiser dar uma olhada. Beleza, aí, acabei de ver aqui. Tá, pronto. Primeiro, a resposta 2 vai ser sobre isso que eu vou falar logo a seguir, tá? Então, o 2 vai ser respondido no próximo... Que horas acaba aqui nossa sessão, hein? Só para saber. Normalmente a gente tem 2 horas de duração, 15 a 17. Fique à vontade aí. Tá bom. A primeira pergunta essas oscilações rápidas de alta frequência que você está falando provavelmente são os ripples, porque são durante o sono e reativam padrões de memórias. Por definição, o ripples é uma oscilação hipocampal. Então, é por isso que se estuda no hipocampo, porque ela acontece no hipocampo. Se existe outra reativação durante o sono, em frequências rápidas em outra região, que não seja o hipocampo, ela não deveria ser chamada de ripples, porque ripples é uma oscilação hipocampal. Tá? Vamos falar um pouco mais disso aqui também. Vou falar também sobre reativação do sono em ripples. Tá? Só aguenta aí que essa pergunta aí demora para ser respondida. Tá, então, beleza. Esse aqui é o Sharp Wave, esse aqui é o ripples, ou, como eles acontecem simultaneamente, se chama às vezes de Sharp Wave Ripple Complex, tá? Que tem as duas coisas.
Tá, agora vamos ver, relacionado já à pergunta 2 aqui. Imagine que você tem uma região pré-sináptica aqui azul, como antes, exatamente como antes, só que em vez de você ter essa sincronia única, provocando o Sharp-Wave Ripple, imagine que essa região azul aqui, pré-sináptica, ela tem sua própria oscilação. Portanto, os disparos desses neurônios chegando na região pós-sináptica, ela vai acontecer em períodos regulares. E vai provocar um potencial pós-sináptico, como o anterior, só que agora com intervalos regulares. Então, é a mesma coisa de antes, desse Sharp Wave, só que é como se tivesse vários Sharp Waves concatenados e com períodos regulares, uma distância regular de um vale para o outro aqui, por exemplo. E, tipicamente, de mais baixa amplitude. Portanto, se eu medisse aqui com o eletrodo nessa região que essa área azul está mandando para a área pós-sináptica, eu mediria essa oscilação, mesmo que essa oscilação esteja sendo gerada por essa área azul. Ela só está sendo transmitida para a área pós-sináptica. Mas eu mediria ela aqui, porque, como eu disse, potenciais de campo são correntes sinápticas e correntes transmembranárias de forma geral. Agora, como é que fica interessante? Imagine que você tenha outra área que também manda projeções para essa estrutura aqui pós-sináptica, mas sua própria oscilação tem uma frequência diferente. Então, essa oscilação você consegue medir aqui com um pouco mais lenta do que essa. Aí, o que a gente pode fazer é, se eu tiver uma maneira de estudar essas oscilações e souber que, geralmente, essa área azul tem essa frequência, essa área vermelha tem essa frequência e a área local tem essa outra frequência, eu vou medir todas elas misturadas no meu eletrodo, porque os sinais vão se propagar no espaço, eu vou captar todas elas, mas eu posso fazer um processo análogo ao spike sorting, mas agora, em vez de você isolar neurônios específicos, individuais, por seus potenciais de ação, você usaria características das oscilações para fazer um sorting, só que agora não dos neurônios específicos, mas de circuitos específicos. Então, eu sei que essa oscilação azul significa essa área pré-sináptica vindo para onde eu estou registrando, a vermelha essa outra área, e assim por diante. Então, as oscilações, se bem entendidas, podem ser um proxy, digamos, para diferentes circuitos numa região. E é isso que vamos investir aqui no caso do hipocampo. Então tá, o hipocampo, só para quem não sabe, é uma região... Fala, Nivaldo, antes de eu prosseguir. Um bom momento. Vitor, qual é a resolução espacial dessa medida? Digamos assim, qual o tamanho desse circuito que você estima para cada cor aí que você está colocando, mais ou menos? De forma geral, você está dizendo? Isso, não, aí pensando em hipocampo e de forma geral também. Isso é muito complexo responder isso, porque o hipocampo é uma região especial porque... Deixa eu mostrar aqui, só aproveitar isso aqui. Todas essas células que eu estou mostrando aqui no CA1, que é essa área verde, veja que estão bem alinhadas. Todos os dendritos deles estão paralelos entre si. Então, quando você tem uma corrente que sincroniza vários neurônios aqui, a entrada síncrona em vários neurônios, você forma um dipolo elétrico muito grande, porque todas as células estão bem orientadas. Então, o hipocampo gera potenciais de campo muito mais claros que regiões que não têm essa organização. Regiões no tálamo, por exemplo, estruturas no tálamo que não tem uma formação laminar como hipocampo, as correntes de um neurônio anulam a do outro neurônio, porque estão todos embaralhados. Então, o potencial de campo no hipotálamo é muito menor amplitude, é muito mais difícil detectar qualquer coisa. Então, primeiro, já uma função da organização
E só para dar uma ideia como isso é complexo, o potencial de campo no camundongo é mais claro do que no rato, que é mais claro que no gato, que é mais claro que o macaco, que é mais claro que no humano. Isso no hipocampo. Isso porque do camundongo até o humano você começa a ter uma... no camundongo, os somas, os corpos celulares dos neurônios de CA1, por exemplo, estão extremamente compactos, todos densos, organizados. No humano, essa camada é gigante. Então, você já começa a ter uma desorganização, digamos. Idealmente, você teria todas as células em uma camada só, todos os somas numa camada só, para você não ter nenhuma anulação. O dipolo ser perfeito. No camundongo, se não me engano, você tem mais ou menos 4 ou 5 células, uma em cima da outra, talvez 6. No humano é muito mais. Então, acaba que o dipolo que você forma no humano, dessas correntes, é muito mais fraco, o dipolo geral. E o LFP é muito pior. Então para estimar, você vê como não teria como responder a sua pergunta, porque para estimar o quanto você precisa para gerar uma coisa detectável no LFP, depende de tantas coisas primárias, antes de eu chegar na estimativa, que fica muito difícil. E também vai depender qual o diâmetro do seu eletrodo. Essas oscilações são muito locais ou elas envolvem muitos neurônios espalhados? Tem muitas, não tem como responder a pergunta de forma... Eu poderia inventar um número, mas a complexidade é muito grande, depende de muitas coisas, na verdade. Tá, então só falando do hipocampo. O hipocampo é uma região que a gente é interessado, acho que para ser bem sincero, porque aqui nos roedores é muito fácil registrar, a gente não sofre como nossos amigos aí de áreas profundas, é muito fácil ter acesso ao hipocampo. Mas, além disso, também o hipocampo é uma área muito interessante, porque se você tem lesões, ou se você precisa retirar o hipocampo de um paciente, eles perdem a capacidade de formar memórias declarativas episódicas. Então, a gente sabe que o hipocampo é essencial para você formar novas memórias, então ele é uma área importante para a memória. Isso aqui é só mostrando no humano como é diferente no roedor. Isso não você vê que proporcionalmente no rato o hipocampo é muito maior, mas não é porque o hipocampo ficou menos importante. O hipocampo no humano é muito mais desenvolvido do que no rato. É que as áreas associativas corticais no humano se desenvolveram muito, muito mais, então proporcionalmente eles cresceram muito mais. Então, beleza, a seguir eu vou começar a falar já de trabalhos, passando essa parte introdutória, e vou focar no hipocampo. Você viu que o hipocampo do rato e do humano tem algumas diferenças, mas eles têm uma estrutura muito parecida, que é bem resumida por esse esquema aqui. Então, o hipocampo também é formado por diferentes campos, acho que é essa palavra em português, campos. Nominalmente, eu vou dizer aqui, o giro dentado, CA3, C2, C1, do hipocampo em si. Aqui você tem uma representação do córtex entorrinal, que é a porta de entrada vindo do neocórtex para o hipocampo. Então, toda informação cortical entrando no hipocampo, ela toda passa pelo córtex entorrinal. Outra coisa interessantíssima do hipocampo, que é bem única, é essa natureza de ser uma região que a informação segue uma direção apenas. Então, por exemplo, o giro dentado, ele projeta para o CA3, mas o CA3 virtualmente não tem nenhuma conexão de volta para o giro dentado. O CA3 projeta para CA1, mas o CA1 praticamente, ou talvez não projeta nada para o CA3. Então, a informação tem uma direção bem estabelecida, que é muito raro no cérebro. Então, você teria informação sensorial vindo do córtex, passando pelo córtex entorrinal, indo para o giro dentado. O entorrinal, hoje se sabe que ele projeta para o giro dentado, para o CA3 e para CA1, tá? Então ele vai para todas as áreas do hipocampo. Mas dentro do hipocampo,
você tem só giro dentado para CA3, CA3 para CA1. Vamos ignorar o CA2 por enquanto, para não deixar muito complexo. Tá? E o CA1 é visto como se fosse a saída do processamento do hipocampo. Outra coisa interessante aqui é que esses 3 subcampos são muito diferentes entre si. Então, por exemplo, CA3 tem muitas recorrências. Significa que muitos neurônios de CA3 projetam para outros neurônios de CA3. No CA1, isso é praticamente inexistente. Neurônios excitatórios principais de CA1 não se comunicam entre si. Praticamente não se comunicam entre si. Em CA3 é o contrário. Então, a rede recorrente é muito grande. Enfim, por elas terem características muito diferentes, obviamente, elas estão fazendo funções diferentes, que a gente precisa entender. E é interessante que, para você ter uma sequência, né, o giro dentado faz alguma coisa, passa por CA3, que passa por CA1. Então, é uma área muito interessante de você estudar computacionalmente. Tá? O CA1 é visto como a saída do hipocampo. Então, o final do processamento do hipocampo seria os padrões de disparo de células principais de CA1. Células principais é uma forma de chamar células que geralmente excitatórias, não é o caso do estriado, mas geralmente são excitatórias que projetam para outras áreas, projetam para fora de suas próprias estruturas, diferentes dos chamados interneurônios, que não projetam para fora das suas estruturas. E elas são meio vistas como a informação daquela região, né? Da saída de informação daquela região. Então, as células principais de CA1, a atividade delas é vista como a saída, o final do processamento do hipocampo. Nesse primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês, eu vou focar só no CA1. Então, você, nessa janelinha aqui, o CA1 que recebe do CA3 e do entorrinal, e que é a saída do processamento do hipocampo. Agora, Nivaldo, infelizmente eu vou ter que sair, e a gente continua acho que fechar aqui, porque a gente fecha a introdução, e aí eu vou começar já nos resultados originais, digamos, na próxima semana. Pode ser? Excelente, Vitor. Excelente. Eu acho que essa divisão assim de fundamentos e resultados originais, eu acho que é bem interessante, até porque todo mundo que não tem muito contato com o hipocampo consegue aproveitar a semana aí para dar uma revisada nos conceitos. E aí, na próxima semana, você chega com os resultados originais. Para a gente da disciplina isso é melhor ainda, porque a gente sempre usa uns 30, 40 minutos para discutir o que acabou de acontecer na palestra. Então, ficou show, extremamente didático também, né? Muito obrigado mais uma vez. Aí eu pensei que se eu já fosse começar onde eu vou ir agora, aí eu acho que ia ser mais difícil, assim, atingir mais gente. Então, beleza. Então, tem alguma última pergunta? Tem a última pergunta antes de eu ir? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu não olhei. No chat não tem. O professor Raul escreveu aqui, está, na verdade, respondendo minha primeira questão. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, professor. Acho que é afirmação, maravilha. É uma afirmação. Eu fico muito feliz de ver um jovem brilhante, né, aqui conversando com a gente e vindo de um cara que eu tenho o maior carinho e respeito, já fiz coisas com ele, que é agora me fugiu o nome do... Oh, meu Deus. Enfim, eu participei com ele na banca do João Araújo, não sei se você conhece. Claro, conheço muito. Pronto. Professor João Araújo. Pronto. E aí me botaram a informação lá na nutrição, aí eu só vi depois, aí cheguei meio no meio, né, da conversa, mas como eu já conheço um pouco o trabalho dele, né, eu fiz aquelas perguntas porque me interessa muito a questão do hipocampo, sabe? Sim. Eu trabalho em outro sentido. E outra coisa também, eu tenho uma disciplina, viu, Nivaldo, que se chama teorias epistemológicas. E essa parte que ele está colocando, que é a eletrofisiologia, se presta muito bem a isso. Por quê? Porque junta, por exemplo, ele é um engenheiro, se eu não me engano, engenheiro elétrico, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Vocês aí, você sabe a importância que eu dou aí à engenharia biomédica,
eu sou médico, tem a nutrição, então essa coisa da eletrofisiologia é muito interessante lá, porque a gente tem o Rubem Guedes, que trabalha com esse tipo de coisa, então foi muito legal, eu não vou me alongar muito, eu só queria parabenizar vocês aí. Isso aí é da engenharia biomédica, não é isso? Exatamente, é uma disciplina do programa de pós-graduação da engenharia biomédica, chama Coloque os Dois, e a gente faz convites a colegas, a pesquisadores brasileiros e não brasileiros, mas tem que falar português, é sempre português. E hoje a gente tem Vitor, que é uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo, né, Vitor? 2008, se eu não me engano. Então, é um prazer ter Vitor e ter o senhor aqui ao mesmo tempo. É muito honra. Eu que me sinto honrado de ouvir o Vitor aí. Vitor, eu fiz meu curso de especialização no Rio Grande do Norte, há uns 40 anos atrás. Então, o Rio Grande do Norte é de ponta, viu? Está com o Instituto do Cérebro e tudo. Só que a minha cabeça, as minhas áreas relacionadas com a memória andam meio conturbadas, viu? Mas um abraço grande, não vou mais atrapalhar vocês, não. Muito obrigado, professor, pela intervenção. Vitor, só para dar um contexto, sei que você está agoniado aqui com o tempo, você tem que pegar a sua menina. O Departamento de Nutrição, ele tem uma tradição de mais de 70 anos de foco no vulnerável, de foco na criança desnutrida, os problemas de neuro, estou falando aqui especificamente de neuro agora, certo? Professor Rubem Guedes, professor Raul, professora Anaílde, que é anterior a eles, uma geração anterior a eles, tem uma preocupação muito grande em estudar questões que não estão no mainstream da neurociência de maneira geral. Então, o que interessa para eles, em particular, essa parte de estudar desnutrição infantil, eu não estou falando de uma coisa que acontece há 2, 3 décadas, estou falando 70 anos de tradição nessa linha aí. Então, é bem interessante. É um departamento bem peculiar. Uma das coisas que me motivaram a pensar em Recife no retorno foi justamente essa escolha, assim, e é uma escolha, assim, fulcral, assim, é aquilo ali, pronto. Então, não tem, tipo assim, uma oscilação, uma moda, é uma coisa que tem uma trajetória longa, né, nessa direção. Só para dar um contexto então, para você. Não foi o maracatu nem o frevo, não, que traz você para Recife? Não, eu gosto de forró, eu sou sertanejo. Pois tá certo. Se não tiver mais nada, nenhuma pergunta, a gente se vê semana que vem, partindo daqui. Mesmo horário, 15 horas, Recife. Beleza? Eu te agradeço imensamente mais uma vez. Agradeço a todo mundo que participou aqui. Fica o convite para a próxima semana às 15 horas, nesse mesmo link, é o mesmo link. Então, eu vou fazer a divulgação de novo, mas quem quiser e quiser convidar outras pessoas, é um prazer para a gente tê-los todos aqui conosco, tá bom? Excelente aula. Muito obrigado aí. Obrigado. Até a próxima. A luta continua. Muito obrigado, Vitor. Um prazer enorme. Ivaldo, foi um abraço, professor. Muito obrigado, professor, pela presença. Um abraço, viu? Carol, presença Nivaldo, ilustre aqui. Eu só tenho um comentário. Por favor. Eu só tenho um comentário. Eu posso escutar? Pode escutar. Eu não acredito que você já está aí esse tempo todo e ainda não aprendeu a gostar do carnaval. Não é que eu não gosto. Maracatu. Se tiver que escolher, eu sinto muito. Não precisa escolher não, não precisa escolher não. Aí tem forró muito bom também. Oi? Tem. Aí tem forró também. Eu sei. Tem. Gonzagão era de onde? Tá. Pois não, mas é do sertão, é Exu. Lá da minha terra. Tu é de onde, Nivaldo? Sou de Tapetim. Fica mais ou menos, fica longe de Exu, uns 200 quilômetros, mais ou menos. É Pernambuco. Eu não sabia, não. Pensei que você era de nós, lá de nós. Não, é semiárido como um todo. Parece muito, mas é outra... Minha família é de Jardins. Jardins de onde? Do Seridó. É perto da Paraíba já. Ei, pois vamos embora. Tchau, um abraço. Tá bom, prazer estar com vocês aí. Até a próxima. Valeu, satisfação. Até mais. Até a próxima. Até mais.